Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do projeto Jesus, Luz de Nossas Almas, uma atividade da Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor, que estuda as obras da nossa querida benfeitora Amélia Rodrigues. Vamos dar início à nossa atividade de hoje, elevando os pensamentos ao Senhor da vida, agradecendo por mais esta oportunidade de reflexão a respeito dos ensinamentos de Jesus e rogando as bênçãos dos benfeitores espirituais para que tenhamos a intuição necessária ao bom desenvolvimento da atividade. Nossos votos de muita paz a todos. A programação do estudo está sendo realizada através do livro Há Flores no Caminho, onde Amélia Rodrigues nos retrata passagens dos Evangelhos de Jesus com muitos detalhes importantes para o nosso atendimento, considerando que os evangelistas fizeram alguns apontamentos, mas não trazem todos os detalhes que poderiam ser de maior entendimento para todos nós na continuidade das reflexões que foram produzidas por Jesus. Sabemos que o nosso Mestre teve pouco tempo entre nós e que a quantidade de ensinamentos que ele deixou é bastante ampla, mas os evangelistas houveram por bem reduzir para que pudéssemos mais tarde, através da luz dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos trouxe, entender melhor todo esse conteúdo grandioso dos ensinamentos do nosso Mestre, analisando as lições da lei divina. Então nós temos para hoje o capítulo de número 8 do livro Há Flores no Caminho, que tem por título A Superior Justiça. Nós vamos ler um trechinho para podermos ir buscando refletir a respeito, considerando que a leitura integral é bastante importante pelos detalhes que a benfeitora nos traz. Algumas das suas obras, dependendo do olhar, da leitura que nós fazemos, nós nos transportamos para as localidades que Jesus percorreu, parece-nos escutando a sua doce voz na pregação dos seus ensinamentos. Então, o capítulo de título A Superior Justiça vai nos dizer que as duas faces das paixões humanas ali se configuravam inconfundíveis. A violência, na sua agressividade infreme, ululante e destruidora, e também a fuga, assodada pela fraqueza moral, batendo em retirada, sem dignidade. A praça enorme ensolarada estava deserta. O sol dardejante se encontrava em triunfo. E dentro dessa sequência, Amélia Rodrigues vai nos trazendo ensinamentos a respeito de uma das passagens do Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículos 3 a 11, que está reproduzido por Allan Kardec no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando João fez as seguintes anotações. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre,
esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem os adúlteros. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com uma mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. E analisando essa passagem, a benfeitora vai trazendo outras informações, falando que até poucos instantes estavam reunidos ali uma multidão quase assassina, sedenta de sangue, transferindo para uma vítima inerme as próprias debilidades e frustrações. E dentro desse aspecto, é interessante nós recordarmos que a lei de Moisés mandava se lapidassem as adúlteras, como já foi dito, através de pedradas até a sua morte. Entretanto, quando Jesus é questionado a respeito do comportamento que deveria ser tomado, ele interpreta de uma forma muito justa, como tudo que ele fez e falou foi de muita justiça, que aqueles que não tivessem pecados poderiam começar a atirar as pedras. Ora, nós todos sabemos da dificuldade que cada um de nós teria em atirar uma pedra contra quem quer que seja, uma vez que somos todos comprometidos em maior ou menor grau dentro dos ensinamentos da lei de Deus. Quem de nós não comete pequenos delitos, muitas vezes pensando que são coisas tão insignificantes que não teriam importância nenhuma, principalmente se nós nos encontramos sozinhos e pensamos: quem estará nos vendo para nos julgar? Mas na verdade nós sabemos que além do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, de outros espíritos amigos que nos acompanham, e principalmente o nosso Pai Celestial, não deixa passar nenhum dos nossos movimentos, sejam pensamentos, sejam palavras ou sejam atos. Todos são objeto de estarmos refletindo a respeito daquilo que realizamos. E aí nós lembramos do capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos traz algumas reflexões a respeito dos nossos compromissos, das nossas aflições ocorridas na atual existência e daquelas que são objeto das nossas existências anteriores. No caso aqui, a mulher adúltera foi pega de surpresa pelo seu marido num ato que não correspondia e continua não correspondendo à realidade das criaturas, uma vez que o adultério é um crime, porque nós estamos traindo alguém que tem confiança em nós.
Mas de qualquer forma, se ela foi pega em adultério, é porque tinha mais alguém junto a ela. E porque também, segundo Amélia Rodrigues nos esclarece, o seu marido era alguém extremamente descuidado com a esposa. Narra a benfeitora que tão logo no casamento, algumas poucas semanas, o marido voltou para a sua vida dissoluta, de prazeres, junto com amigos, e a esposa ficava em casa amargurada, chorando, desconsolada, e trabalhando na sua casa, ela parecia mais uma escrava do marido do que esposa. Entretanto, alguém apareceu na sua vida, fazendo promessas, iludindo-a, e ela extremamente fragilizada, num momento de descuido, acaba por ceder àquela ilusória sedução daquele cidadão mal intencionado. A partir de determinado instante, ela vai ser levada à praça pública para passar por toda aquela humilhação, exposta como eram as mulheres que adulteravam. Eram carregadas até as praças e apedrejadas até a morte. Mas desta vez, aqueles escribas e fariseus que tinham como objetivo desvirtuar os ensinamentos de Jesus, provocá-lo para verificar se ele caía em erro, entenderam, por ele estar ali próximo, que deveriam colocá-la sob o julgamento dele. E ele então, segundo alguns autores, no instante em que ele é interrogado de que deveria ser feito, se abaixa e começa a escrever na terra com o dedo, ele estaria escrevendo a situação mais ou menos de cada um deles, que também eram adúlteros, eram corruptos, tinham uma série de maus procedimentos, e que Jesus, ao retratar ali na terra aquelas situações, e ao ter dito que atirasse a pedra aquele que estivesse sem pecado, primeiramente os mais velhos, que com certeza tinham uma carga maior de compromissos, foram saindo por primeiro, até que os mais jovens também se retirassem. A partir daí, Jesus levanta-se, olha ao redor e pergunta a ela: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela, de rosto abaixado, sem ter coragem de olhar para os olhos de Jesus, responde que ninguém tinha iniciado a lapidação, que todos haviam se retirado. Jesus, então, com a sua ternura, mas com toda a seriedade dos seus ensinamentos, lhe diz que ele também não a condenava. Mas o fato de não condenar também não significa que a perdoa. E recomenda, então, que ela se retirasse dali, mas que nunca mais voltasse a pecar. A benfeitora, na continuidade das suas obras, vai nos trazer uma sequência dos acontecimentos envolvendo o marido e o sedutor. Se nós formos analisar as obras de Amélia Rodrigues, ela começa retratando esse assunto no livro Luz do Mundo, quando ela traz o título Atire a Primeira Pedra. Ela traz, neste livro, Ó Flores no Caminho,
esta mensagem de número 8, a superior justiça. Mas ainda nos livros Pelos Caminhos de Jesus e no livro Trigo de Deus, Amélia vai fazer comentários a respeito da continuidade desses acontecimentos que não pararam por aí. O fato de Jesus ter recomendado que ela não mais viesse a pecar fez com que ela começasse a pensar a sua vida. Ela passou a lembrar que já havia falado a respeito daquele mestre, de lições que ele havia trazido. E ela vai então, depois que o crepúsculo se apresenta, quando ela não poderá ser identificada por outras pessoas, vai buscar encontrar-se com Jesus na casa onde ele se hospedava. Mas chegando, após uma conversa bastante interessante com Jesus, onde ele lhe traz uma série de recomendações com toda a sua bondade, amorosidade, ela vai ficando mais tranquila e entende que ali naquela cidade ela ficaria muito visada, ela poderia ser perseguida e quem sabe até ser levada novamente para o cumprimento da lei de Moisés. Ela então resolve se retirar para um local mais distante. Nesse local, ela abre uma casa muito modesta, muito pobrezinha, mas de atendimento às criaturas deserdadas do caminho. Ali ela recebia todos aqueles estropiados, famintos, doentes. Passam-se 10 anos e ela está na cidade de Tiro. Nessa cidade, chega um cidadão muito mutilado, cheio de doenças, com muitas feridas pelo corpo, com a face muito transformada pelo sofrimento daqueles anos, e ela o recebe com o carinho que recebia todas as criaturas. Vai tratando dele, limpando as suas feridas, fazendo curativos, vai conversando com ele, embora ele estivesse meio adormecido, ela vai conversando a respeito dos ensinamentos do mestre. Quando chega um belo dia, ele já está mais recuperado e conversa com ela que ele já ouviu falar desse cidadão e que ele teve muito ódio desse Jesus, porque ele passou por uma situação de um desagravo muito grande e que Jesus, de certa forma, não permitiu que se consolidassem os acontecimentos que ele aguardava. Ele tinha pego a esposa em adultério, mas que depois, pensando um pouco mais, os sofrimentos pelos quais ele passou, acaba por entender que Jesus estava correto e que as suas lições eram uma lição para toda a existência. Ela, então, que já estava também desgastada pelos sofrimentos, o reconhece e diz para ele que tivesse paciência, que cultivasse a sua fé, porque os ensinamentos de Jesus eram uma lição para toda a nossa vida de espíritos imortais. Segura as suas mãos, identifica-o como sendo aquele marido que a havia, de certa forma, abandonado e permitido que ela caísse em erro. Mas ele não a reconhece e ela também não se deixa
identificar por ele. Mas, na outra obra, Trigo de Deus, Amélia Rodrigues traz a continuidade da vida daquele que foi o sedutor. Quando estava em Jope, Pedro, com a sua casa do caminho, também recebia todos aqueles necessitados, doentes, aflitos, e chega até ele. Isso também já se passavam 10 anos. Chega até ele um cidadão coberto de feridas sifilíticas, extremamente doente, numa situação de muita penúria. E Pedro então começa a tratar aquele cidadão com toda a amorosidade que Pedro veio desenvolver na continuidade da sua vivência, depois dos erros que ele também cometeu. E vai atendendo tanto aquele como tantos outros que ali se hospedam para tratamento, conversando a respeito das lições do Mestre, das lições de amor, de perdão. E quando chega um dia, aquele cidadão diz para Pedro que ele era um pecador. E Pedro o acalenta, dizendo que ele também foi pecador, que ele negou Jesus por 3 vezes, que ele havia decepado a orelha de um legionário romano, e tantas outras grandes ou pequenas coisas que ele cometeu que contrariavam a lei de Deus. E o cidadão então se identifica como sendo aquele que seduziu aquela mulher que Jesus não permitiu que fosse lapidada. E ele, que fora o sedutor audacioso, havia continuado a sua jornada na mesma forma de vida que vinha trazendo, dilapidando vidas de outras mulheres. E agora, nessa situação em que se achava, estava arrependido e buscando de alguma forma se reformar, porque também havia, com os ensinamentos de Pedro, entendido a grande responsabilidade que ele assumiu perante a lei de Deus. Esses relatos da benfeitora Amélia Rodrigues nos fazem refletir também a respeito do nosso comportamento. Quem somos nós? De que forma nós estamos julgando o nosso próximo e julgando a nós mesmos, relembrando a lição da trave no olho, de que nós estamos verificando o cisco no olho do nosso vizinho. Lembrando então todas as lições que o Evangelho do Senhor nos traz, essas reflexões da benfeitora Amélia Rodrigues, que fazem com que nós possamos estar nos colocando também como alguém que precisa de um entendimento maior, que precisa estudar as lições do Mestre, refletir a respeito do nosso comportamento, a respeito do que nós esperamos da nossa vida futura, das nossas próximas encarnações. Lembrando que Jesus disse que não vai abandonar nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus irmãos, tutor que é de todos nós aqui no planeta Terra. Mas é necessário que façamos a nossa parte. E quanto antes buscarmos nos reformar, nos melhorar, seremos criaturas mais obedientes à lei de Deus, com mais tranquilidade, encontrando essa paz relativa que nós buscamos, essa felicidade relativa que só vai acontecer
a partir do instante da nossa reforma íntima. Por isso, nós rogamos que Jesus, na sua bondade infinita, os mensageiros espirituais que estão sempre presentes na nossa vida, nas nossas casas espíritas, nos fortaleçam a cada dia, nos renovando o ânimo, a disposição, que tenhamos a nossa vontade sempre aberta para o desenvolvimento das nossas tarefas, comprometidos que somos com a lei de Deus, sabedores do nosso futuro espiritual, das necessidades que temos todos nós, que possamos estar sempre, através da oração, ligados àqueles espíritos que nos ajudam para a nossa melhoria. Agradeço a atenção de todos e desejo muita paz. Jesus nos abençoe. Que assim seja.